Eu preciso começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Você aí, já tentou controlar uma emoção? Controlar a tristeza, controlar o medo, controlar a raiva. Quanto mais você tenta, mais ela parece crescer dentro de você. Porque existe uma verdade que pouca gente aceita. Você não controla emoções. Você aprende a lidar com elas. As emoções não pedem controle, elas pedem compreensão. Olá, eu sou Andresa Bolato e esse é o Terapia Sem Filtros, um espaço para falar de emoções como elas são, sem romantizar, sem maquiar e sem julgar. Então, olha, pega lá a sua xícara de café e vem comigo. A minha já está aqui. Bom, nos últimos dias, a minha cidade natal, Guariba, viveu uma tempestade muito forte, nunca visto antes. E foi impossível ficar indiferente a tudo isso. Ver casas danificadas, árvores caídas, famílias tentando reorganizar aquilo que parecia impossível organizar. Um verdadeiro, gente, cenário de guerra. É uma cena que mexe com qualquer pessoa. E sabe o que eu percebi nisso tudo? Ninguém olhava para aquele cenário dizendo: não vou sentir tristeza, não, isso não é nada. Porque isso seria impossível. O sentimento simplesmente ele aparece e nós não conseguimos controlar. E é exatamente assim que acontece com as nossas emoções. Elas funcionam dessa maneira também. Quando acontece algo difícil, a tristeza aparece, o medo aparece, a frustração aparece. A raiva pode aparecer porque nós questionamos o que aconteceu. O problema nunca foi sentir. O problema começa quando brigamos com aquilo que estamos sentindo. Quando pensamos, eu não deveria estar triste. Eu não posso sentir medo. Eu preciso ser forte. Não, gente, não é nada disso. Você precisa primeiro ser humano. E, sinceramente, se não sentir alguma coisa, tem algo muito estranho dentro de você. Sentir não é fraqueza, é a parte da experiência humana. Nós precisamos sim ter sentimentos. Depois de um temporal, você não reconstrói uma cidade fingindo que nada aconteceu. Primeiro, você vai olhar para os estragos. Entende o que pode sim ser recuperado. Aceita aquilo que foi perdido, não volta mais, que é a realidade. E só então, gente, começa o processo de reconstrução. Com as emoções, acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma frase que eu gosto muito e vou dividir com vocês. Você não consegue impedir que chova, mas pode aprender a atravessar a chuva. Na nossa vida emocional acontece igualzinho. Nós não escolhemos todas as situações, não escolhemos todas as nossas perdas, elas acontecem. Não escolhemos todos os nossos medos, mas podemos escolher como vamos cuidar de nós enquanto atravessamos tudo isso. O sofrimento, gente, ele aumenta quando a luta contra aquilo que já estamos sentindo continua. Desde sexta-feira, né, eu me emociono a cada imagem que vejo de Guariba. E quando eu estive lá, esse final de semana, eu chorei muito vendo as ruas, as casas, as árvores, as pessoas tentando reorganizar aquilo que em poucos minutos parecia ter sido levado embora. Uma vida sendo construída. E eu não me sinto fraca por isso, pelo contrário. Eu me sinto humana, porque sentir a dor do outro, se sensibilizar diante do sofrimento e permitir que as lágrimas venham, não é um sinal de fraqueza. É sinal de que o nosso coração ele continua vivo. Como psicóloga, eu sei que não podemos controlar as nossas emoções, mas nós podemos acolhê-las. Hoje a tristeza faz sentido, a impotência faz sentido, a preocupação faz sentido. Ao mesmo tempo, eu também sei que nenhuma tempestade ela dura para sempre. Eu acredito na capacidade que o ser humano tem de reconstruir. E eu sei
que a minha cidade vai ser reconstruída. Assim como depois da chuva o sol volta a aparecer, nós também podemos voltar a encontrar esperança. Não porque esquecemos o que aconteceu, mas porque aprendemos a caminhar, mesmo depois da tempestade. Daqui a alguns anos, esse temporal fará parte da história da cidade. As marcas talvez permaneçam. As lembranças também nunca sairão da mente daqueles que viveram esse dia. Mas eu espero que permaneça principalmente a força de um povo que escolheu recomeçar, porque a vida é assim. Ela nos visita com dias de céu azul e às vezes com tempestades inesperadas. Nenhum de nós escolheu quando a chuva deveria chegar, mas todos nós podemos escolher como cuidaremos uns dos outros enquanto esperamos o sol voltar. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio temporal e ninguém além de você sabe o tamanho dos estragos que ele pode ter causado ou estar causando. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Não tenha pressa para parecer bem, não se julgue por sentir, olhe para o que aconteceu, acolha as suas emoções, reconheça as suas emoções, acolha o que precisa ser acolhido e quando estiver pronto, comece o seu processo de reconstrução, porque toda reconstrução começa quando aceitamos olhar para os estragos, não para permanecer neles, mas para descobrir por onde recomeçar. Você não controla a tempestade, mas pode aprender a se reconstruir depois dela. Se esse episódio, gente, fez sentido para você, compartilha com alguém que esteja atravessando a própria tempestade. E se puder, transforme essa reflexão em atitude. Guariba ainda precisa de muita ajuda. Procure uma campanha oficial da prefeitura, faça uma doação, estenda a mão ao próximo, porque cuidar da saúde emocional também é cuidar das pessoas. E muitas vezes a esperança começa com um gesto simples. Terapia Sem Filtros é sobre sentir, entender e escolher diferente. Se quiser, me acompanhe também nas redes sociais. O link ele está na descrição do episódio. Um beijo grande e eu te espero no próximo.